Da Rádio Cultura de Timbó, nós estamos recebendo a psicóloga Crícia Bauman, ela que vai conversar com a gente sobre diversos assuntos, mas o principal é a volta às aulas. Afinal, as crianças ficaram em um tempo de férias, né? Tem agora toda uma readaptação para ser feita nessa volta às aulas. Muito bom dia. Bom dia. Tudo certinho. A psicóloga Crícia, ela atende aqui Na Clínica Vale Europeu, em na Timbó. Clínica Vale Europeu e também é psicóloga escolar lá em Indaial. Qual é a escola que você Exatamente. atende lá, Crícia? No Colégio Metropolitano, em Lá Indaial. no Metropolitano. Então nós estamos falando com a pessoa certa, né, a respeito dessa situação da volta às aulas. Qual é o trabalho na escola, né? Vamos falar agora especificamente da escola. Qual é o trabalho que você executa na escola nessa volta às aulas? Porque deve fazer um trabalho com os professores e também com as crianças. Qual é o trabalho que é feito nesse início de ano? Bom, com os professores está sendo trabalhado uma questão de escuta, né? Para os professores terem a certeza que eles têm um auxílio dentro da sala de aula também, que não, eles não estão sozinhos no fazer deles. As crianças estão cada vez vindo com mais diagnósticos, estamos mais ansiosos enquanto sociedade, né? Então isso também vai repercutir dentro da sala de aula. As escolas também têm uma certa exigência que, de certa forma, vai repercutir no futuro no mercado de trabalho. Então, todo este ambiente faz com que todos acabam ficando um pouco mais ansiosos, um pouco mais agitados. Então, com os professores, a gente trabalha isso de que eles possam também ter um momento onde um lugar, ou alguém, no caso, que eles possam estar buscando, perceber alguma questão com um determinado estudante, ou não estou conseguindo lidar com aquela situação, eu mesmo não estou, pessoalmente, não consigo lidar com aquele estudante, então a gente vai em busca da psicóloga para a psicóloga ver o que pode estar fazendo, oferecendo ali uma escuta especializada para que então a gente consiga talvez não solucionar o problema, porque não é sempre que nós conseguimos solucionar tudo, mas então que a gente consiga amenizar um pouquinho do que acontece. Certo, a psicóloga, nesse caso, a psicóloga escolar, ela se coloca mais como um apoio para o professor. E também como escuta do próprio professor. Exato. Não é um atendimento clínico nem para o professor e nem para o estudante, né? Mas é um momento onde a gente pode, não pensando só em diagnósticos também, pensando em dificuldade de aprendizagem ou algo assim, mas é um momento para, é um profissional que está ali para auxiliar no dia a dia da escola, que é bem corrido, né? Não é algo tão simples. Essa questão da ansiedade, mesmo agora na volta às aulas, porque as crianças ficaram em férias, elas estiveram aí 2 meses praticamente sem aula, e as crianças estão voltando para a escola com ansiedade? Temos vários quadros, vamos dizer assim, né? Várias possibilidades. O que eu percebo, os adolescentes, né, na minha prática, porque eu atendo crianças e adolescentes na clínica e estou ali na escola também com eles. Na minha prática, dos adolescentes, aqueles que estão mudando, vamos pensar assim, do nono para o ensino médio, é uma grande mudança, né? Ou chegando ao terceirão, né? O terceirão, tão temido terceirão. Então, é uma grande mudança também. Então, a ansiedade fica em alta, assim, no sentido terceirão, tá, e agora? O que eu vou fazer da minha vida após esse ano? Né? É um questionamento e uma angústia muito grande que essas adolescentes acabam enfrentando. Aqueles que estão entrando no ensino médio, mudou o ensino médio esse ano, o novo ensino médio, como vai ser a metodologia, é totalmente desconhecido para eles. Né? É um momento muito diferente. Muitos estão mudando de escola também. Então, vão trocar os amigos, vão trocar os professores e também um novo método de estudo. Então, tudo isso vai acarretando para que, sim, eles tenham momentos maiores de ansiedade, de angústia maior, que eles acabam precisando, às vezes, de outros recursos, com o auxílio, né, de terapias, ou então que alguém escute eles de alguma forma, né, que talvez em casa também possam ajudá-los a enfrentar esse momento de, não, calma, né, tem um momento ali que você vai conseguir entender, agora é tudo novo, ficamos mais nervosos diante da novidade, mas em algum momento a coisa vai se acalmar, né, tenha paciência. E essa situação aí dessa ansiedade,
nós vivemos certamente num mundo mais ansioso, e só que eu pergunto para você, Crícia, mudou essa situação ou isso já era assim e não havia tanto diagnóstico, não havia tanta preocupação com essa situação, tanto acompanhamento? Porque eu lembro da minha época de escola, né, que já faz bastante tempo, mas naquela época a gente não tinha psicólogo lá na escola para acompanhar, nem para auxiliar os professores, muito menos os alunos. A gente tinha as dificuldades da época, eram outras épocas, mas a gente vivia as dificuldades daquela época. A gente ia para a escola a pé, a gente tinha mais tempo de convívio com os amigos no contraturno, porque os vizinhos se reuniam para ir jogar bola, para ir tomar banho no rio, para ir fazer alguma atividade, porque televisão né, existia, mas nem todo mundo tinha muito acesso. Isso não faz muito tempo, né? Assim, falando, sei lá, 20 anos, 25 anos atrás, 30 anos atrás, 40 anos atrás. Então, a gente pensa que é bastante tempo, mas se eu bota numa linha de tempo, isso não faz tanto tempo, né? Olhando do ponto de vista da tecnologia, o celular nem pensar, não existia. Então, o que acontece? A gente tinha menos condições financeiras, a maioria, né, das pessoas tinham menos condições financeiras, tinha menos acesso a recursos de conforto que hoje se tem, e nós vemos crianças com mais, ao mesmo tempo que têm mais acesso, com mais problemas de ansiedade. Será que isso existia lá atrás e só não era medido, ou realmente a situação mudou? Então, já que você trouxe sua infância, eu te pergunto, enquanto você estava criança, como eram os seus pais naquele momento? Qual era a profissão deles? Como era a rotina deles? Olha, não mudava muito em relação ao que é hoje. Era outra profissão. Mas eu lembro assim puxando, né? Isso agora estou passando por uma sessão aqui ao vivo. Mas eu lembro sim que meus pais trabalhavam fora, né? Que a gente tinha a mesma situação que eu, por exemplo, tenho com os meus filhos hoje. A gente trabalha fora. Né, eles têm. A gente talvez hoje tenha uma preocupação maior no cuidado. Antigamente, na minha época, por exemplo, no contraturno a gente brincava, os pais estavam trabalhando e a gente estava ali, ia brincar na rua, né? O mais velho cuidava dos mais novos. Hoje já tem todo um cuidado, não dá para ser como era naquela época. Mas a situação da presença dos pais com relação ao trabalho era mais ou menos a mesma coisa. Sim, mas veja só, você acabou de mostrar vários estímulos que nós acabamos tendo, né? Não só as crianças. Nós estamos com o celular, eu estou agora com o meu celular na minha frente, nós temos toda uma tecnologia aqui à nossa volta. Nós estamos com esses estímulos constantemente. É claro que há suas exceções em muitos momentos, em muitas famílias, em vários lugares, né? Mas em sua maioria nós estamos com todos esses estímulos. Tem uma outra questão que são as cobranças, né? Quando você era criança, talvez a cobrança de ir para a escola era pensar num aprendizado. Um aprendizado de ler, escrever, talvez pensando numa profissão. Mas não eram todas as crianças que tinham essa cobrança de uma profissão, porque estamos falando de uma outra época. Né? E também depende de onde você foi criado, obviamente. Né? Então, hoje, a escola se tornou muito um lugar onde estamos pensando no futuro. Né? Se eu estou estudando se eu estudo numa escola com determinadas qualificações, vou ter mais chances de entrar numa universidade com determinadas qualificações e vou ter mais chances de ter uma profissão que eu venha a escolher, mas uma profissão com alguns gabaritos, que eu já venho meio que colocando esses gabaritos já desde a minha infância, entende? Isso vai criando ansiedade. Os nossos pais, meus pais também não tinham tanto essa preocupação, tinha a preocupação de eu ir para a escola, com certeza, e eu escolher aquilo que eu queria fazer, mas não era uma cobrança constante de que eu precisava ser a melhor profissional do mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho iria me engolir se eu não fosse.
Hoje a realidade está um pouco nesse sentido, né? Onde as escolas, se a escola não oferece um curso de inglês, né, se não tiver inglês, desde os muito pequenos, talvez a escola não seja tão boa. A grande reclamação das escolas públicas, né? Porque as escolas públicas vão ter o inglês, se eu não me engano, a partir do 5º ou 6º ano, não lembro muito bem. Tecnologia, informática. As tecnologias. Então, tudo isso vai envolvendo, vai nos afetando de alguma forma. E vem a ansiedade. A ansiedade é o quê? A angústia. É aquela coisa que a gente não sabe muito bem o que é, mas está nos incomodando, né? Então, vai me deixar angustiado, porque eu tenho cobranças, eu não posso mais brincar no rio, porque, sim, hoje nós não deixamos mais as crianças ir sozinhas no rio, né? São poucas crianças que vão só com crianças no rio. Nós não deixamos as crianças com qualquer pessoa, obviamente, porque nós temos ali uma estatística que nos deixa muito preocupados e precisamos ter essa preocupação, obviamente. Então, faz com que os pais estejam mais preocupados, mais protetores, as crianças estão mais presas dentro de casa, estamos vivendo em apartamentos, o que faz com que tenhamos menos espaço ainda para correr, para brincar, para ter esse contato com o ar livre, ou até mesmo com nossos vizinhos, né? Não existe mais, são em poucos lugares que ainda nós vemos, né, as crianças brincando na rua, né? Então, que você percebe que tem ali 5 crianças da vizinhança brincando na rua, nós quase não vemos mais isso. E isso não vai ser sem efeito, vai ter efeito na nossa vida, né? Então, vai acarretar para a ansiedade. A ansiedade veio agora? Não. Ansiedade existe. Chamávamos de outras formas, angústia, por exemplo, né? Mas a ansiedade existe há muito tempo. Temos vários diagnósticos errados? Temos, não vamos fingir que não. Temos alguns diagnósticos equivocados, né? Mas muito da ansiedade vem dessa proposta da tecnologia, da proposta das redes sociais, uma vida muito plena, muito feliz, onde nós temos determinados tipos de corpos que são os almejados, onde nós temos temos que tirar fotos em lugares bonitos para nos sentirmos felizes, onde temos que fazer as viagens que muitos fazem para nos mostrar como nós estamos bem, como estamos felizes, e isso vai nos gerar angústia, porque vem uma autocobrança, né? Isso vai ter tanto para os adultos quanto para as crianças. O que mais expressa isso, e muitas vezes a gente se pega fazendo isso também, é aquele sorriso fake para foto, né? Depois colocou a câmera na frente e já está sorrindo, né? já tá sorrindo, mas não se sabe o que está passando no coração da pessoa, né? O exterior, os bens materiais estão ali, a viagem está ali, mas o coração da pessoa, a mente da pessoa é o que conta de fato para a questão da felicidade. Crícia, e aí, diante dessa situação? A gente realmente vê uma pressão grande nos dias de hoje. Você tem razão quando isso que você fala aí, não existia essa pressão. Essa diferença é notada. Essa pressão que existe hoje em cima das crianças e adolescentes, a gente não tinha na época, né? Pela profissão, pelo estudo. Os pais cobravam, sim, né? Que tinha que ter nota boa, que tinha que ser uma boa pessoa, etc., né? Acompanhavam o desempenho e o nosso comportamento na escola também. A gente era muitas vezes mais cobrado pelo comportamento até do que pela questão do desempenho, né? Na escola. Então, isso é uma mudança radical. Mas e aí? Como equilibrar essa questão da necessidade, claro, né, dos filhos, enfim, estarem se preparando, mas de deixar isso leve? Bom, como psicóloga, eu sempre vou dizer que escutando é a melhor forma de você conseguir equilibrar qualquer coisa, né? Falando e escutando. Então, para os pais, eu diria que escutem seus filhos, né? Tentem escutá-los mais e deixar um pouco as suas percepções daquilo que você almeja. Porque os pais almejam, e é bom que eles façam isso, né? Nós precisamos que os pais sonhem para seus filhos, para ensinar os filhos a sonhar. Mas cuidar para não misturar o sonho do pai com o sonho do filho, né? Cuidar para não misturar aquilo que a criança está passando com aquilo que eu almejo para aquela criança. Então, se eu almejo que o meu filho vai para o exterior, mora em outro país, então ele precisa falar inglês, então já vou colocar ele no inglês desde os 2 anos de idade, ok, mas tem que ver se meu filho está gostando da aula de inglês, né? Tem que ver se para ele está sendo bom aquele curso.
se não está sendo cansativo. Porque hoje, claro que eu entendo, né? Diante do modo como nos constituímos, nós precisamos também que as crianças estejam em outros lugares para que nós possamos trabalhar. Essa é a realidade da maioria das famílias hoje, né? Mas acabamos sobrecarregando as crianças com isso. Então, a criança vai para a escola, né? Um exemplo, a criança vai para a escola de manhã, à tarde ela faz dança, na segunda-feira, na terça-feira ela faz o inglês, na quarta-feira ela faz o judô, na quinta-feira volta para o inglês. A criança não tem mais esse tempo, sabe? O tempo de tédio. Então, eu diria assim, deixe seus filhos mais entediados. Proporcione momento para que eles possam também criar algo para se entreter. Claro que com a sua tutela, com a sua presença, se você puder estar junto com eles nesse momento que eles vão criar, não que você precisa entretê-los, mas que eles criem esse momento para poder se entreter também. Não que tudo precisa ser horário, nem que tudo precisa ser um curso, né, um diploma, né, porque o curso de inglês vem um diploma, a aula de dança às vezes também vem, né, então nem tudo precisa ser uma graduação, né, que tenha um momento mais de tédio. Com um momento de tédio no dia a dia, a ansiedade diminui. E também a ansiedade da escola, o primeiro dia de aula. E converse, obviamente, né? Eu sempre vou dizer para estarem conversando. É conversando, não interrogando. Os pais tendem a interrogar os filhos. Como foi esse dia? O que aconteceu? E o amigo falou o quê? E o professor falou não sei o quê. Não, conversa. Mostre para eles como é que é uma conversa, um diálogo. Eu vou chegar lá, vou falar do meu dia, meu filho vai falar do dia dele para mim, mostrar para eles como que se conversa, né? Que não é porque eu estou querendo investigar a vida deles para descobrir ali um furo de algo que veio acontecer. Não, é uma conversa. Assim, através dessa conversa, eu vou descobrir o que aconteceu no dia dele. Né? Então, faz com que a criança, o adolescente vai tendo mais confiança nesse adulto, né? No pai, na mãe, no avô, enfim, dependendo da constituição familiar ali, né? A criança vai tendo mais confiança nesse adulto. Assim vai fazer com que, estou angustiado porque vai começar a aula, ou vai mudar do nono ano para o ensino médio. Nossa, terceirão, e agora? Eu tenho que definir o que eu vou fazer. Não precisa ser dessa forma, mas muitas vezes entramos, né, nessa que no terceirão temos que definir o que vamos fazer. Então, faz com que ele possa chegar para o pai e dizer, me ajuda aqui, me escuta, porque não está legal, estou meio angustiado. Porque se o pai e a mãe não têm essa capacidade de se tornar amigo e ouvir, a criança e o adolescente vão buscar isso em algum lugar. Sim. Se buscar não está tão ruim, né? Mas desde que saiba onde buscar. Né? Às vezes, o melhor local para buscar. Exato. Às vezes não é o pai e a mãe que vão conseguir. Às vezes, mesmo os pais tentando muito fazer essa parte, não vão conseguir isso com o filho. Mas que tem um padrinho, uma madrinha, um amigo, alguém que vai saber. Muito bem, Crícia, olha, quero agradecer a tua participação aqui no Repórter Cultura de hoje. Muito produtiva a nossa conversa. Certamente a gente teria muito assunto para conversar. Oportunamente a gente pode voltar a conversar certamente sobre mais temas aqui que envolvem essa relação entre pai e filho, entre a criança, o adolescente, seus pais, seus familiares, que é tão importante, né, que a gente aborde esses assuntos, porque esse é o nosso dia a dia. Todo mundo que nos ouve aqui nesse momento tem uma família, compõe, é membro, faz parte, é líder, organiza, é chefe, participa de alguma família e é responsável, né? Independente de posição aqui, mas é responsável pelo relacionamento familiar, que é tão importante para que a gente possa ter o equilíbrio necessário nos dias atuais para poder conduzir as nossas crianças, nossos adolescentes para um caminho bom, né, de bom comportamento, de boa índole, de sucesso, mas sem essa pressão toda que a gente comenta por aqui. Crícia, obrigado pela participação e tenha aí uma excelente semana. Muito obrigada e obrigada pela oportunidade de vir aqui.